Olá, meus amigos empreendedores do campo, estamos aqui para fazer mais um vídeo desse jeito, porque eu acabei de cortar uma carga de milho lá no saveiro, aqui num cantinho onde a gente quer tirar o milho para depois semear o milho safrinha, junto na área ali onde a gente vai fazer a silagem. E estava aqui pensando em gravar um vídeo para vocês, para falar sobre um assunto que muita gente me pergunta e é uma resposta difícil de dar. E no vídeo, aqui nesse vídeo, eu quero explicar para vocês por que é uma resposta difícil de dar e algumas das coisas que a gente tem que analisar para dar essa resposta. Aqui no fundo vocês estão vendo minha pastagem de mombaça. Nasceu meio ruim aqui porque estamos do lado do mato de eucalipto aqui e do lado de um mato lá. E por isso o milho aqui também não é lá grandes coisas, né? Porque é um pedacinho no meio do mato. O vídeo de hoje é sobre a pergunta que mais me fazem: quantas vacas eu posso ter na minha propriedade? Quantos animais por hectare eu posso ter? Então, estava pensando aqui enquanto que estava trabalhando, por isso não reparem na minha roupa, tá? Porque é a roupa de serviço. E eu vou responder, não dando uma resposta que você talvez gostaria de ter, uma resposta concreta, tá? Mas eu vou responder por que é tão difícil dizer quantas vacas você pode ter na sua propriedade, quantas vacas você pode ter por hectare. Vamos analisar alguns dos fatores. Primeiro fator, o que interfere para a gente calcular quantos animais você pode ter por hectare? Primeiro fator seria o tipo de pastagem que você tem na propriedade. O tipo de pasto vai influenciar na quantidade de animais que você pode ter na propriedade. Por quê? Porque dependendo do tipo de pastagem você vai ter uma produtividade e dependendo do outro tipo você vai ter outra produtividade. Por exemplo, vamos comparar a Tifton com o capim mombaça. Deixa eu aproximar aqui o vídeo um pouco mais. Vamos comparar a Tifton com o capim mombaça. Na Tifton você tem uma produtividade que, segundo estudos, né, segundo o que a gente encontra em resultados, é mais ou menos 20 toneladas de matéria seca por hectare ao ano, uma boa produção. A mombaça é capaz de chegar a 40 toneladas de matéria seca ao ano por hectare, ou seja, ela produz o dobro de volume na mesma área. Mas tem um detalhe, ela vai precisar do dobro de adubação para conseguir fazer essa produção. Então, o tipo de pasto vai influenciar na quantidade de pasto que você produz e isso vai influenciar na quantidade de animais que você vai poder ter na sua propriedade. Segundo fator, a forma como o produtor trabalha. Ou seja, se ele produz leite só a pasto, ele vai ter um número de animais. Se ele produz leite a pasto com silagem, ele vai ter um outro número. Se ele produz só com silagem, ele vai ter um outro número de animais. Então, o tipo de produção que você faz também vai determinar, vai ser uma das coisas a ser analisada para determinar o número de animais que você tem na sua propriedade. A forma de produzir, ou vamos dizer assim, o quanto o produtor quer investir na produção de alimento. Se ele fizer uma pastagem bem adubada, ele vai ter uma produção. Se ele fizer uma pastagem não tão bem adubada, ele vai ter outra produção. Então, se você pegar um produtor que coloca, vamos dar um chute aqui, 25 sacos de adubação por ano por hectare no pasto e um produtor que coloca 10, isso vai influenciar no número de animais na propriedade, tá? O manejo, roçada do pasto, piqueteamento, tudo isso vai interferir. Se você tem uma pastagem meio largada, larga os animais no mesmo piquete de 3, 4 dias, né, você vai poder ter um número de animais. Se você tiver pastagem piqueteada, você vai poder aumentar o número de animais na sua área. Por que isso tem relação? Porque a gente tem o consumo dos animais de alimentos por dia. Então a gente tem que ver a necessidade de consumo dos animais, ou olhando pelo outro lado, a quantidade de alimento que é possível produzir na propriedade, e a partir deste dado a gente consegue calcular quantos animais você consegue ter. Outro fator variável que também influencia o tamanho dos animais. Se você tem vaca Jersey como as minhas, de 300, 350 quilos de peso vivo, você vai ter uma lotação.
Se você tiver vaca holandesa de 600, 700 quilos de peso vivo, você vai ter outra lotação. Isso porque o tamanho do animal influencia no consumo dele. Animais menores vão consumir menos, proporcionalmente animais maiores vão consumir mais. A gente usa como um dado, via de regra, geralzão, assim, sem fazer muita análise, que os animais consomem mais ou menos 3% do peso deles, do peso vivo deles, em matéria seca na alimentação. Então, vamos chutar aqui um dado de cabeça. Uma vaca de 500 quilos come mais ou menos 15 quilos de matéria seca, o que dá mais ou menos uns 50 quilos de silagem por dia. Seria um consumo médio, vamos dizer assim, uma conta feita de cabeça. Tá? Então, esse cálculo que a gente tem que ter. Quanto que a gente consegue produzir no nosso pasto e na silagem na propriedade, e a gente vê o volume de produção, e a partir deste volume de produção a gente consegue fazer uma estimativa da quantidade de animais que a gente consegue ter nesta área. Então muitas vezes o pessoal me pergunta isso e eu não consigo dar uma resposta muito concreta. Eu digo, olha, de 3 a 4 animais por hectare, levando em consideração pastagem mais silagem. Se você trabalha só a pasto, essa quantia de animais provavelmente vai diminuir um pouco. A gente visitou propriedades lá em Santa Catarina. O pessoal tem 4, 5 hectares de pastagem, trabalham só no pasto e eles têm 15 animais. É uma taxa de lotação que eles conseguiram colocar, que eles conseguem alimentar os animais tranquilamente no pasto, tanto no verão como no inverno. Então, são vários fatores que a gente tem que analisar. Outro fator é o solo, o relevo da propriedade. Um solo mais pedregoso vai produzir menos do que um solo, uma terra vermelha, né? Então tudo isso a gente tem que analisar. Então falar para alguém, você pode ter tantas vacas por hectare, sem conhecer a propriedade, sem fazer uma estimativa de produção das pastagens, uma estimativa de produção da silagem, não tem como dar uma resposta concreta para esse produtor, qual é o número de animais que ele consegue ter. O que eu vejo, as propriedades hoje, elas estão com superlotação de animais. Eu, por exemplo, queria ter chegado a 50 animais na minha propriedade. Eu estava com 60 no total há um tempo atrás, com vacas, terneiras, novilhas, né? O que eu fiz? Eu reduzi o meu plantel praticamente pela metade. Hoje eu tenho 30 animais adultos, crio 2, 3 terneiras por ano. Essa é a decisão que eu tomei, porque eu quero deixar a minha propriedade sustentável, ou seja, ter uma quantia de animais que eu consiga alimentar no pasto, como hoje eu consigo alimentar os animais praticamente só no pasto. A única coisa que eu complemento é isso aqui, ó. Essa é a quantia de milho que eu pico e trato para os animais na parte da tarde, só. Eles não recebem silagem agora no verão, porque eu tenho 3 hectares de pasto e eu quero manter as vacas mais no pasto. Hoje eu estou com 3 hectares de pasto, não dá bem 3 hectares, descontando os caminhos, enfim, há uns 2,7, e eu estou com 23 vacas nessa pastagem, tá? 23 vacas em mais ou menos 2,7 hectares. Então, estou aí com, digamos assim, umas 8 vacas e uns quebrados por hectare aqui na minha pastagem, complementando só um pouquinho, que muitas vezes não precisava, quando elas vêm aqui para pastagem de mombaça, eu praticamente não preciso complementar, mas eu acabo complementando porque eu preciso abrir as beiradas para fazer a silagem. Então esse é um número que eu cheguei na conclusão que na minha propriedade é um número bom de animais. 30 animais adultos, as outras estão numa outra área, vaca seca e novilha, recebem também pastagem e um pouco de sorgo uma vez por dia também, sem silagem também nessa época. Então esse é o número ideal de animais que eu cheguei aqui à conclusão na minha propriedade. Eu trabalho hoje em mais ou menos 8 hectares de área destinado às vacas, com produção de pastagem e produção de silagem. Por que eu fiz isso? Eu quero que a minha propriedade seja sustentável, eu não quero ficar comprando alimento de fora, silagem, comprar muito feno de fora, eu não quero fazer isso, eu quero aproveitar o máximo das áreas disponíveis que eu tenho. E o que eu procuro também é fazer uma rotação de culturas na minha área. Já vou aproveitar e mostrar para vocês.
Isso é importante, a gente não ficar utilizando a nossa área de silagem, por exemplo, 3, 4 anos seguidos, sem conseguir fazer uma rotação de cultura, porque a gente vai acabar detonando o nosso solo. Então hoje eu consigo fazer isso. Agora na safra eu vou fazer a colheita de 2 hectares de milho para grão e 3 hectares de silagem. E depois na safrinha eu vou fazer tudo silagem. Então aqui é uma das áreas. Milho, essa área aqui é uma área que já está sendo produzido silagem, sei lá, há uns 5 anos seguidos. Não foi feito colheita de milho grão aqui, só silagem, e no inverno pasto. Olha a terra como é que é, limpa. Isso porque meu pai, carpe, ainda não pode ter um pé de inso, então a gente não tem nada nessa terra aqui. E eu acho isso aqui totalmente errado. Então eu quero procurar agora, com essa reorganização do plantel, conseguir produzir pasto, comida suficiente, e pelo menos uma das áreas, uma vez por ano, fazer a colheita do milho, para conseguir deixar um pouco de palhada nessas áreas, para não destruir a minha terra. Então, como eu disse antes, eu vejo que hoje as propriedades estão superlotadas de animais. Tem mais animal do que poderia ter, e isso não é bom, porque a gente não consegue produzir leite de uma forma sustentável nas propriedades dessa forma. Então, para a gente fazer esse cálculo é bem complexo. Eu tenho uma planilha no Excel que eu desenvolvi, onde a gente consegue ter uma estimativa de produção de alimento e uma necessidade de produção anual de alimentos, para que a gente consiga alimentar os animais dentro de um período de um ano, e para que a gente consiga ter também um pouco de sobra de alimento e consiga fazer algum tipo de rotação. Mas isso é assunto para um próximo vídeo, onde eu posso detalhar essa planilha e também disponibilizar ela para quem tem interesse. Eu vejo que o caminho é produzir leite sustentável, que seria você adequar o número de animais no tamanho da sua propriedade, utilizar os recursos disponíveis da melhor forma possível, né? Fazer manejo certo, fazer piqueteamento, fazer adubação, conseguir fazer uma rotação de culturas, né? Uma boa adubação, enfim, conservar o solo, que é nosso maior patrimônio, adequar o número de animais para que a gente não tenha épocas em que o produtor tenha necessidade de comprar muito alimento de fora, e isso muitas vezes sai caro para fazer, né? E a gente consiga produzir um leite a um custo um pouco mais baixo, tendo principalmente a base de pasto. Alguém pode dizer que minha linha de raciocínio é errada, muitas vezes eu discuto isso, né? Mas a minha visão é essa: a gente tem que produzir o máximo com o mínimo que a gente tem, ou com aquilo que a gente tem disponível, e tornar isso viável ao longo do tempo, tanto financeiramente como também ambientalmente, para a nossa propriedade ter isso de uma forma viável. Então nesse vídeo era esse o recado que eu queria passar. Dar uma ideia para vocês, porque é tão complexo a gente poder dizer para alguém quantas vacas ele pode ter por hectare na propriedade, ou quantos animais ele pode ter na sua propriedade. São inúmeros fatores que envolvem isso e que precisam ser analisados. Então, para a gente dar uma resposta mais concreta, nós deveríamos ir na propriedade e fazer uma análise criteriosa, né, de tudo isso, para que a gente possa, então, dar a nossa opinião sobre isso. Antes que vocês entendam errado, eu falei que eu estou com 8 vacas e pouquinha na pastagem, mas eu tenho mais a área de silagem. Então, na média da minha propriedade, um número hoje que eu vejo que é o ideal aqui para minha propriedade é mais ou menos 4 vacas por hectare, tá? Levando em consideração a área total, pasto mais silagem, para que eu consiga produzir alimento para alimentar esses animais durante o ano, ter uma sobra de alimento para eventuais problemas de seca, enfim, e ainda consiga fazer um pouquinho de rotação de cultura aqui na minha propriedade. Lembrando que eu tenho vaca Jersey pequena de mais ou menos 350 quilos de peso vivo por animal, média de plantel, certo? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o comentário. Já estou terminando a minha voz porque eu gravei esse vídeo antes e eu vi que a filmagem não ficou boa, então eu estou repetindo ele agora aqui para vocês. Se inscreva aqui no nosso canal, nos ajude a começar 2020 com 20 mil inscritos, já estamos batendo os 18 mil.
E eu quero fazer um convite também para você. Há mais ou menos meio ano atrás eu criei a Rede Cooperativa do Leite, que é uma rede de cooperação e interação entre produtores, técnicos e consumidores. É para juntar a cadeia do leite, como a gente diz, é para juntar todos os pontinhos da nossa cadeia do leite, para a gente poder discutir as melhorias para o setor, enfim, né, dar opiniões, discutir ideias. Então, se você quer participar da Rede Cooperativa do Leite, a gente já passou de 2.000 integrantes, você pode clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição, acessar a nossa rede e fazer parte da nossa rede. A gente vai, daqui a um tempo, começar a trabalhar a nossa rede de forma mais intensa para poder ajudar o amigo produtor a melhorar a atividade do leite aí na sua propriedade. Então, um abração para você e agora eu vou para casa levar a minha carga de milho, picar 9h30 da manhã, quase 10 horas, o sol está quente e eu já vou dando tchauzinho para a propriedade, já vou partindo para o descanso e volto de tarde às 4 horas aqui para a lida, quando o sol já está mais ameno. Um abração para você, tchau, tchau e até o próximo vídeo.